Salve, salve minha rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafinha aqui do canal do YouTube, canal do Rafinha FC, onde eu falo de futebol, mais necessariamente do Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana ou qualquer outro torneio onde tem um time brasileiro envolvido. E hoje vim falar da Copa do Brasil, que foi decidido ontem e o Flamengo foi campeão em cima do Corinthians nos pênaltis. E também vou falar da partida do Campeonato Brasileiro que vai ocorrer hoje, partida essa que foi adiada no dia 2 de outubro para o São Paulo jogar a final da Sul-Americana entre São Paulo e Coritiba. Esse jogo é muito importante tanto para o São Paulo quanto para o Coritiba, por isso eu vou discorrer sobre esse assunto. Porém, antes de falar desses dois temas, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like, tá certo? O Flamengo foi campeão ontem, minha gente, da Copa do Brasil, em um empate em 1-1, e o jogo foi decidido nos pênaltis. Logo aos 7 minutos, Pedro fez o gol para o Flamengo e mais uma vez o Corinthians, no início do jogo, em uma desatenção da sua defesa, toma o gol e prejudica todo o esquema tático do seu treinador. Porém, esse gol não abalou o Corinthians e o Corinthians melhorou na partida. O Flamengo, que meteu uma pressão ali de 15, 20 minutos, depois da metade do segundo tempo, não conseguiu continuar imprimindo essa pressão. O Corinthians tomou conta do jogo, começou a ganhar corpo e chegou com bastante perigo na área do Flamengo. Foi um jogo dramático. O Corinthians ia muito para cima, o Corinthians machucou bastante o Flamengo tentou procurar o contra-ataque toda hora depois do primeiro gol e o Corinthians estava bem postado. Após o gol do Flamengo, teve um outro gol do Flamengo, porém o VAR acertou em chamar o juiz e mostrar que estava impedido. Foi pouquíssimos centímetros, foram. Porém, como todos os jogos têm esses impedimentos e o juiz anula gols, esse também foi bem anulado. No segundo tempo, o Flamengo começou indo para cima do Corinthians, porém o Arrascaeta teve uma boa chance, o Cássio pegou e foi só para o Flamengo. Depois só deu o Corinthians fez uma pressão absurda em cima do Flamengo. As mudanças do Vitor Pereira em colocar o Juliano e o Matheus Vital surtiu efeito. O Corinthians voltou a ter o domínio do jogo e começou a atacar demais o Flamengo, porém sem muita efetividade. O goleiro Santos praticamente não tocou na bola. A única bola que foi no gol, no chute do Juliano, foi gol do Corinthians. O Corinthians acabou empatando o jogo, certo? Porém, a jogada começou com o Matheus Vital, que cruzou para a área. Fábio Santos deu de calcanhar para trás. Yuri Alberto chutou, voltou para o Juliano, ele de primeira chutou no ângulo. Foi um belo gol aí, num bate-rebate na defesa do Flamengo, tá certo? O Corinthians, depois que empatou o jogo, a torcida do Corinthians acendeu o sinalizador. Se isso não acontecesse, na pressão que estava e naquela atmosfera que estava, aquele momento do jogo, da partida, era bem possível que o Corinthians conseguisse fazer o segundo gol. Porém, a torcida do Corinthians com o sinalizador fez o jogo esfriar e aí o jogo acabou indo para os pênaltis. Já na decisão de pênaltis, o Corinthians se sagrou campeão. O Flamengo se sagrou campeão e começou da seguinte maneira. A cobrança de pênaltis foi assim, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para não errar. Certo? O Corinthians começou batendo e fez 1-0 com o Fábio Santos. Depois o Felipe Luiz bateu e perdeu. Juliano fez 2-0, Davi Luiz 2-1, Renato Augusto 3-1, Léo Pelé 3-2, Fagner perdeu, aí o Everton Ribeiro empatou. Yuri Alberto fez e Gabriel Barbosa, o Gabigol, também fez. Maicon fez e Everton Cebolinha também fez. Aí vem o momento crucial da partida nas cobranças do pênalti. Matheus Vital pegou a bola e perdeu. Todo mundo esperava que ia vir um batedor oficial do Flamengo, um jogador com mais bagagem, um jogador de ataque. Não, veio o Rodinei que bateu e fez e consagrou o Flamengo campeão da Copa do Brasil. Coisas interessantes nesse jogo aconteceu bastante. A variação tática
do Vitor Pereira, quando ele viu que o Corinthians estava perdendo o meio campo, que precisava colocar fôlego novo. Ele colocou Matheus Vital e Juliano, o Corinthians voltou a procurar mais o ataque, e o Dorival Júnior, que já não tinha o João Gomes, que estava suspenso, ele perdeu o Vital por lesão, e logo em seguida perdeu seu outro volante, que foi o Thiago Maia, que estava jogando uma partidaça, estava anulando praticamente o meio campo do Corinthians sozinho. Aí ele se machucou e também teve que sair. Isso fez com que o Flamengo perdesse meio campo e o Corinthians dominasse praticamente o segundo tempo quase que todo, certo? E outro detalhe também foi a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Nunca esperei que ele ia ter uma atuação digna de juiz de final, já que ele vem errando sistematicamente em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, vem se mostrando um árbitro fraco, porém vai apitar a Copa do Mundo. Eu tenho medo dele fazer lambança na Copa do Mundo, dele estragar a Copa do Mundo, já que eu sou um cara que sou amante da Copa do Mundo, sou um fissurado pela Copa do Mundo, e eu quero sempre os melhores na Copa do Mundo. E o Wilton Pereira Sampaio, ele não é o melhor árbitro do Brasil, é muito longe disso. Se ele é o melhor, imagina o pior. Só que ontem ele foi muito bem, e o VAR também ontem foi de parabéns, acertou em todos os lances do jogo, não teve nenhuma polêmica assim para falar, só ganhou por causa disso ou só perdeu por causa daquilo. Não, nenhum dos dois times saiu reclamando da arbitragem. O time do Corinthians jogou como um verdadeiro finalista, não se propôs a ficar só se defendendo, atacou o Flamengo, buscou o jogo o tempo todo e fez uma partida digna de dois times grandes. Flamengo, que foi perdendo os seus principais jogadores durante a partida, teve que aceitar a pressão do Corinthians, e o Corinthians mostrou que dá para jogar de igual com igual com o Flamengo, sem precisar se preocupar de tomar um monte. Que às vezes você se defende e toma um monte, às vezes se ataca e até vence, como foi o caso de ontem, quando eles conseguiu um empate e levar o jogo para os pênaltis. E se tivesse mais uns 3, 4 minutos de jogo e a torcida não tivesse acendido o sinalizador, provavelmente o Corinthians ia meter uma pressão e talvez ia conseguir fazer o gol que poderia ser o gol do título. Muita gente está reclamando do lance do primeiro tempo, do primeiro jogo aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena, a mão do Léo Pereira. Continuo achando que aquele lance não foi nada de absurdo não ter marcado pênalti, certo? Porém, como todos os jogos marcam pênaltis desse jeito, tinha que ter marcado naquela rodada também, tá certo? Porém, já que não marcou, para mim aquilo não foi o diferencial para ser campeão ou não. O Corinthians jogou uma boa partida, fez uma belíssima final, tá de parabéns, e o Flamengo foi campeão merecido dentro de campo, sem esse negócio, sem essas historinhas que foi pelo tapetão, pelo juiz, por isso, por aquilo. Eu achei que foi uma final muito bem jogada, de dois times que mereceram chegar na final, tá certo? Bom, minha gente, agora eu vou falar do jogo entre São Paulo e Coritiba, já que o São Paulo precisa urgentemente dessa vitória aí para encostar no pelotão do G8. São Paulo, que está com 41 pontos, na 12ª posição. Caso vencer, vai para 44 pontos e pode chegar na 10ª posição e brigar ali por uma vaga na pré-Libertadores. Porém, eu acho um absurdo o São Paulo pensar em Libertadores com o elenco que tem e com o pouco investimento que tem para montar um time gabaritado para ir por uma Libertadores. É mais fácil montar um time um pouco mais estruturado e mais forte e pensar em ir para uma Sul-Americana de novo, já que está na zona da Sul-Americana, conquistar essa vaga, chegar à Sul-Americana e buscar o caminho mais fácil, que é a Sul-Americana, para ir para a Libertadores. São Paulo quer ir pelo caminho mais difícil, e pela pré-Libertadores, e talvez ficar fora da Sul-Americana. Se eu sou diretoria do São Paulo, eu me recuso a disputar a pré-Libertadores, já que o time não tem um orçamento tão alto, ou um orçamento suficiente para montar um bom time para jogar uma Libertadores até uma semifinal, por exemplo. Já que bater de frente com Palmeiras e Flamengo e o Atlético Mineiro é praticamente impossível com o tanto de dívida que o São Paulo tem. No jogo de hoje contra o Coritiba,
pela 29ª rodada, tá certo? Nessa quinta às 20 horas, não é às 21 não, é às 20 horas. O São Paulo deve ir para campo com muito desfalques, já que contra o Palmeiras lá teve 2 expulsos. E vamos lá, Felipe Alves, Rafinha, Luizão, Diego Costa ou Léo, Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo, Nestor, Patrick, Igor Gomes, Luciano e Caleri. Já o Coritiba deve vir da seguinte maneira: Gabriel, Natanael, Chancellor, Luciano Castan, Rafael Santos e Bruno Gomes, Jesus Trindade, Bernardo, Bosquilha, Fabrício Daniel e Varley. Se você perguntar para mim quem é o favorito nesse jogo, eu vou sempre falar que o favorito é o time grande, o São Paulo no caso. Porém, os times não conseguem mais valer a força da camisa e o diferencial que é o seu estádio. São Paulo é um time que dentro do Morumbi 1 joga uma bela partida e fora joga uma partida horrível. Então, como essa partida é dentro do Morumbi, no estádio do São Paulo, eu acredito que o São Paulo saia com a vitória. Porém, como o São Paulo é uma no cravo e outra na ferradura, não dá para garantir que o São Paulo vai conseguir vencer o Coritiba. Em outros tempos, eu até apostava, menos de 3 eu nem comemoro. Mas esse São Paulo atual é um time que não tem cara de time vencedor, não tem pegada de time que quer conquistar alguma coisa. Não é o time que mostra para quê, não é um elenco que mostra o porquê estão vestindo a camisa do São Paulo. É um elenco que, se você trocar a camisa do Coritiba e colocar no time do São Paulo, do São Paulo, você não sabe quem é quem. É um elenco comum, como os outros. Você vai tirar ali um Patrick, um Luciano, talvez um Caleri, né, dependendo do time que você torce, e só. Do restante, todos os times têm igual ou melhor. Então, para o São Paulo, hoje, que não é muito diferente dos times de meio de tabela para baixo, o jogo hoje é um jogo difícil. Gostaria de chegar aqui e falar, não, eu sou São Paulino e o meu time vai ganhar com facilidade. Porém, não dá para me garantir isso. São Paulo hoje é um time estável. A gente não consegue saber que tipo de São Paulo a gente vai ver em campo. Se é um time vencedor, se é jogadores com vontade, se é jogadores com garra, ou se é aquele time que perdeu para o Botafogo sem vontade nenhuma. Ou aquele time que jogou contra o Del Valle. Porque o jogo... mas contra o Palmeiras jogou muito bem. Jogou muito bem um clássico. São Paulo fez grandes partidas contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians. Contra times emergentes, o São Paulo só fez jogos ruins. Ganhou porque o time grande sempre ganha. É uma merda isso. Não ganhou, ganhava e não convencia. Aí quando empata com o Palmeiras com 2 a menos, convence. Porém, é o que eu falo, era um clássico. Aí os jogadores se destacam um pouco mais, quer aparecer um pouco mais. Então o São Paulo, não sei se o São Paulo hoje sai vitorioso. Eu, como São Paulino, quero que saia, vou torcer para que saia. Mas como aqui, comentarista aqui no YouTube, o formador de opinião, não tenho certeza se o São Paulo vai sair vencedor. Essa é a minha opinião. Eu acho o time do São Paulo nota 6, 6,5. Do Coritiba 5, 5,5 ali. Passou de ano também. Então, os times se equiparam. Na vontade. O goleiro do São Paulo não é confiável, embora contra o Palmeiras fez uma boa partida. O sistema defensivo do São Paulo falha todo o jogo. O Caleri tá numa má fase do cacete. Perde gols absurdos. Só sabe reclamar e tomar amarelo. Mas ele é brigador. Se ele é brigador, ele vai pro UFC. Lá que é lugar de lutador. Quero jogador, que entra em campo e representa, tá certo? Bom, minha gente, é isso aí. Sobre São Paulo, é isso aí. Parabéns ao Flamengo, campeão da Copa do Brasil mais uma vez, tetracampeão. E vamos ficando por aqui. Agradeço a audiência de todos vocês aí que vão assistir esse vídeo, seja no bom dia, boa tarde ou boa noite. E eu agradeço a cada um de vocês que vão assistir, deixar o like de vocês, tá certo? Um forte abraço a todos vocês. Ao pessoal do meu Sabá querido, forte abraço. Domingo estaremos juntos. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.